Entre ontem e hoje nós tivemos indicadores sobre a situação da economia portuguesa. Os de ontem referiam-se a uma taxa de crescimento do produto que poderia indiciar e indicia que a crise internacional provavelmente está a atingir uns pontos de retorno e, portanto, de recuperação. E isso é bom para nós. É bom que a crise internacional seja ultrapassada. Mas não podemos, de forma alguma, tomar esta indicação para, com isso, esquecer aquilo que é verdadeiramente o nosso problema. O nosso problema é uma crise interna, não é uma crise internacional. Eu tenho dito variadíssimas vezes que uma coisa é a crise internacional, outra é a nossa crise interna. Os sinais de ontem são positivos no sentido da crise internacional. Os sinais de hoje são altamente preocupantes relativamente à crise interna. E se nós esquecermos isto, ficamos, como fez o Primeiro-Ministro, ficamos na iminência de ficarmos tranquilos com aquilo que é um sinal da crise internacional, pensando que estamos a seguir as boas políticas porque os sinais são positivos. E não são. Os sinais de ontem relevam e mostram que houve um acréscimo do PIB resultante de um aumento do consumo. Não foi por termos aumentado as exportações, não foi por termos aumentado o investimento, foi por termos aumentado o consumo. E esse aumento do consumo resultou do facto de ter havido uma redução de preços na energia, na taxa de juro, nos bens alimentares. E isso não é algo que são aspectos transitórios, são aspectos que passam. Aquilo que são aspectos sólidos para que o consumo cresça são os salários e o emprego. E aí o sinal em relação a Portugal é altamente preocupante. Ou seja, o sinal que ontem foi dado, que foi através de um aspecto transitório do consumo, hoje mostra-se que esse aumento do consumo não é sólido porque ele é verdadeiramente influenciado pela evolução do emprego e a evolução, como vimos, desses dados. São altamente preocupantes. E por isso eu julgo que aquilo que mais nos deve perturbar do ponto de vista da orientação da política neste momento é que o Primeiro-Ministro toma os sinais positivos como sendo resultado da sua obra. E não é. Tem a ver com a crise internacional. Aquilo que verdadeiramente é a orientação política interna. Percebe-se que a política está totalmente errada. Meus caros senhores, nos últimos 30 anos nunca houve uma taxa de desemprego semelhante à nossa. Pela primeira vez há mais de meio milhão de portugueses no desemprego. E o Primeiro-Ministro, por um dado que não tem a ver com a sua política, que tem a ver com aspectos internacionais, considera que estamos no bom caminho, estamos a ter bons efeitos, isto é um resultado das políticas certas. Aquilo que nós nos deparamos é com o resultado de políticas profundamente erradas. E esse sintoma é o desemprego. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro vem dizer isso, efetivamente, nós ficamos perplexos. Como é que se pode dizer aos portugueses que a situação está melhor porque ela está bem pior? E tanto assim é que o próprio Ministro do Trabalho e do Emprego vem dizer que a taxa de desemprego é uma taxa superior àquilo que o Governo esperava, a despeito do Primeiro-Ministro entrar em contradição, como de resto vem sendo o hábito, e dizendo que a taxa de desemprego é elevada, mas que mesmo assim não é tão elevada quanto se esperava. Não é assim, porque o próprio Ministro do Emprego confirma exatamente o contrário. E é este ponto, quando o Primeiro-Ministro continua a dizer que as políticas estão certas, que não vai mudar de política, então quer dizer que se a política se mantiver, nós já há muitos meses que andamos a dizer isso, então quer dizer que a taxa de desemprego se vai continuar a agravar e nós estamos a entrar numa situação altamente dramática, como de resto já temos dito várias vezes.